A Prefeitura Municipal de Teresina encaminhou à Câmara alguns vetos, projetos que o Executivo de alguma maneira não concordou, não viu a viabilidade, vetou, a Câmara poderia derrubar o veto, mas não derrubou, Tássio. Boa tarde, seja bem-vindo. É verdade, boa tarde, Eliezer, boa tarde a todos. Uma sessão muito polêmica hoje, Eliezer, na Câmara Municipal de Teresina. Como você disse, 4 vetos importantes foram encaminhados ao Legislativo Municipal e desses 4, 3 vetos foram mantidos. 2 deles, Eliezer, eu destacaria. O primeiro, lembra daquele projeto de lei, o Ana Sara, que foi criado pelo vereador Edson Mello após o falecimento trágico da professora que teve o seu carro arrastado próximo ali à Avenida Homero. O veto foi mantido, então o projeto foi derrubado pela Câmara. O prefeito havia vetado somente em junho do ano passado e só agora o veto sendo analisado. E o outro veto polêmico era de um projeto de lei dos vereadores Ismael Silva e Luiz Lobão, que previa a divulgação, o esclarecimento de como estão os bancos de dados de remédios, de insumos dos hospitais da capital. A gente tem acompanhado uma crise na saúde desde o ano passado com a falta de insumos básicos e esse projeto determinava que a Prefeitura trouxesse mais transparência para a população e a matéria foi vetada, foi mantido o veto pelos vereadores. E o vereador Luiz Lobão fez duras críticas aos pares, aos parlamentares. Segundo ele, a votação, a análise do veto teria levado em conta a apreciação política, não a avaliação do mérito em si. Vamos ouvir o que o parlamentar disse. Eu não tenho dúvida, pela pergunta que você me faz, que foi um veto político. O prefeito agora começou a ameaçar os vereadores, dizer que quem é da base dele vai ficar na base, quem não é da base vai sair da base. E isso envolve outras coisas, como vocês sabem, Teresina toda sabe. Envolve alguns interesses pessoais junto à prefeitura. O que eu quero dizer é que eu fiquei muito triste com a não derrubada deste veto. Nós tínhamos que ter derrubado esse veto hoje. Era um projeto importante. Esse projeto vai entrar em pauta só no próximo ano novamente, que é exatamente o fornecimento apenas da listagem de medicamentos nas unidades básicas de saúde, dos medicamentos existentes e os medicamentos não existentes, para a população saber o que é que tem e o que é que tem em unidade básica de saúde, o que é que tem isso, divulgar isso. Eu acho que tem medo dessa divulgação, porque talvez não tenha medicamento. Praticamente não existe medicamento nas unidades básicas de saúde. Talvez seja por isso que a base votou a favor da manutenção do veto. Isso, para mim, eu expus o meu pensamento, fiquei triste com a votação dos vereadores, porque eu acho que o compromisso maior não é com a pessoa em si, é com a população de Teresina. O vereador não pode estar aqui legislando e em causa própria, ele tem que legislar em prol da cidade de Teresina, em prol da população que colocou ele aqui. Esse foi o meu ponto de vista. E curiosamente, enquanto o Luiz Lobão falava, ao fundo, a gente via o líder de governo da casa, o vereador Antônio Zé Lira, que rebateu prontamente as afirmações feitas pelo vereador Luiz Lobão e negou que a análise do veto, né, a manutenção do veto, tenha sido uma decisão política. Vamos ouvir então Antônio Zé Lira. Os vetos vêm do executivo, analisado por técnicos. Agora, tem que se ver que às vezes você vê o lado emocional, mas tem que ver o lado técnico, até porque não tem a menor condição de você votar algo pelo lado que não seja o lado técnico. Digamos, quando a gente faz um projeto aqui que vai para a Comissão de Constituição e Justiça, ali é para dizer se é para ser constitucional ou não é constitucional. E às vezes a pessoa, pela emoção, por um lado emotivo, passa a ter uma opinião sobre o mérito que não é o caso. A polêmica instalada, para se ter ideia, Eliezer, para manter os vetos, seria necessário abaixo de 15 votos. Os vereadores que queriam derrubar o veto precisariam de 15 votos para a derrubada do veto e tiveram 10. Então, há uma votação hoje que mostrou uma certa recuperação da base aliada. Nós tínhamos 26 vereadores em plenário e desses 26, 16 vereadores
votaram com a Prefeitura de Teresina, 15 vereadores, já que o presidente não vota, votaram com a Prefeitura de Teresina e decidiram então manter estes 3 vetos, o que mostra, de certa forma, uma recuperação dentro da base aliada após as últimas modificações que a Prefeitura fez. Então, se nós lembrarmos, saíram então 2 vereadores, Neto do Angelim e agora Neto do Angelim e Valdemir Virgínio, entrando 2 vereadores. A SAAD Sudeste, a partir de hoje, passou a ser gerida pela indicação do vereador Capitão Roberval. Então, essas mudanças e uma cobrança, pelo que a gente apurou no bastidor, a Prefeitura aumentou a cobrança de fidelidade dos vereadores. Então, isso fez com que a base conseguisse manter esses 3 vetos. Apenas um veto foi derrubado. Um veto a um projeto de lei que estipulava a abertura de escolas e creches municipais no período da noite. A Prefeitura vetou e a Câmara derrubou esse veto. A informação de bastidor interessante é que o projeto foi concebido pelo presidente da casa, Enzo Samuel, e ele mostrou força com essa derrubada do veto, fez um pronunciamento duro contra a Prefeitura também, e acabou que de todos os vereadores presentes, Eliezer, apenas o líder, Antônio Zé Lira, votou, e a suplente Graça Morim, só os 2 votaram pela manutenção deste veto. Então, de 4, a Prefeitura conseguiu manter 3 vetos, mostrando, de certa forma, uma recuperação dentro do parlamento, mas uma sessão muito polêmica hoje, já que o cenário está muito conturbado no Legislativo Municipal, com essa sequência de mudanças, entra gente no Executivo, sai do Executivo e essa acomodação dentro da base aliada.